Um ótimo dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica cristã, que é a respeito da tentação de Jesus e o jejum que ele fez. Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu quero que você preste bem atenção que está escrito que o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele foi conduzido ao deserto. Pelo que me consta, no deserto não tem água. Não tem água no deserto. Só que depois dos 40 dias que o Senhor Jesus jejuou, ele teve fome. Nas Escrituras está escrito que depois dos 40 dias ele teve fome. Mas não significa que o Senhor também não teve sede. Nas Escrituras Sagradas, existem textos escritos de forma resumida. Quando está escrito que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, eu entendo, quando fala que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, eu entendo o seguinte, que ele não comeu nada e não bebeu nada. Depois ele teve fome. E o tentador chegou até o Senhor, sabendo que ele estava com fome, disse para ele: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor respondeu, dizendo o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus não usou o seu poder para transformar pedras em pães, estando ele ali no deserto, ele também não usaria o seu poder para transformar em água, porque deserto não tem água. E o Senhor foi conduzido exatamente pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Então ali o Senhor não comeu nada, absolutamente nada, e ele não bebeu também absolutamente nada. Foi jejum completo. Então, ele não comeu e nem bebeu nada nos 40 dias. Só que está escrito, depois ele teve fome. Mas não significa que o Senhor também não teve sede. Quem escreve alguns textos das Escrituras Sagradas, em alguns momentos eles simplificam, eles abreviam alguma coisa, eles resumem alguma coisa. E quando fala de jejum, Moisés ficou em jejum 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai. Ele estava ali na presença de Deus, e ele não comeu e não bebeu. E o Senhor Jesus, ele não faria um jejum inferior ao que Moisés fez. Moisés estava ali na glória de Deus. Então ele não sentiu fome e não sentiu sede. Se sentiu,
Ele suportou muito bem porque ele estava na presença de Deus. E Jesus, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. Então fica essa dica cristã. O Senhor Jesus, ele não comeu e não bebeu os 40 dias que ele passou no deserto, porque no deserto não tem água. No deserto não tem comida, é só areia. E mais uma vez eu repito, se o Senhor não usou o poder que ele tem, que não é que ele tinha, ele tem para transformar pedras em pães, muito menos ele transformaria diariamente areia em água. Então ele passou 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu. Fica essa dica cristã. Deus abençoe.